paz do Senhor. Queridos, por gentileza, aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 21. Números, capítulo 21. Quantos irmãos procuram o referido texto? Eu quero aqui aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão por mais esta oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo, poder pela primeira vez estar nesta casa e ser aqui tão bem recebido. Para nós é motivo de grande alegria, de um grande privilégio, uma grande honra. Quero aqui agradecendo a Deus, também agradecer ao vosso pastor, meu amigo, um pai, já de longa data, nos conhecemos, pastor Juarez. Deus abençoe, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Trago o abraço do pastor César, o Senhor e a toda essa igreja, todos os nobres companheiros. Que Deus em Cristo continue vos abençoando de uma forma muito especial. Tenho certeza que Deus ele continuará falando aos nossos corações essa noite. Quantos encontraram o texto sagrado e querem ouvir a palavra de Deus, digam amém, por favor. Está escrito assim: e quando o rei Arade, o cananeu, que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles destruíram totalmente as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Ormã. E eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito angustiada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão, nem água. E esse pão tão vil traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes ou abrasadoras entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste. E há de ser que todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E você que pode diz amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, os irmãos são sabedores de que este povo, o povo de Israel, passou muitos anos na terra do Egito, em um tempo de cativeiro, de grande opressão, de grande aflição, debaixo das garras de Faraó. A Bíblia vai nos informar que, em meio a esse tempo de cativeiro e de grande opressão, esse povo tem um crescimento extraordinário. E esse crescimento em meio a essa opressão, em meio a essa crise, em meio a esse cativeiro, gera um incômodo ainda maior naquele que está sentado no trono do Egito,
ao ponto que a situação vai se tornar insustentável. E Israel então passa a clamar a Deus, pedindo ao Senhor por uma intervenção. Deus de fato vai ouvir o clamor de Israel, e a resposta a este clamor vai vir através da vida de um homem, a qual o Senhor vai levantar, chamado Moisés. Quem é Moisés? Moisés é o homem a qual o Senhor escolheu para ser o líder, o guia, o condutor deste povo. De primeiro momento está sobre os ombros de Moisés uma responsabilidade muito grande. Moisés tem aqui a responsabilidade de arrancar este povo da terra do Egito, conduzir este povo pela areia quente do deserto e introduzir o mesmo na terra de Canaã, terra da promessa, terra que mana leite e mel. Com mão forte, o Senhor arranca Israel da terra do Egito. E quando estamos aqui no livro de Números, o que temos é Israel peregrinando pela areia quente do deserto, rumo a Canaã, rumo à terra da promessa, rumo à terra que mana leite e mel. O que eu acho extraordinário é que tudo que Deus queria era que Israel entendesse que Ele, o Senhor, que os tirou da terra do Egito, era poderoso o suficiente para cuidar deles no meio do deserto e colocá-los em Canaã. Esse deserto nada mais é do que uma verdadeira escola de Deus. Deus, como um pai, está ensinando aos seus filhos no deserto da vida lições riquíssimas, preciosíssimas, que Israel não pode de forma alguma se esquecer. Sim, deserto é a maior e melhor escola de Deus para nós. Não somente isso, este deserto também é o lugar que Deus escolheu para provar o coração dos seus filhos. Se não vejamos Deuteronômio capítulo 8, os irmãos vão perceber que a preocupação do Senhor para com Israel não é de saber se Israel chegará ou não em Canaã. Canaã é promessa, automaticamente é certeza de chegada, porque o Deus a qual servimos é um Deus que, quando promete algo, Ele se encarrega de cumprir o que prometeu. Assim sendo, a preocupação do Senhor é de saber se Israel, mesmo depois de chegar em Canaã, guardará os seus mandamentos, continuará lhe obedecendo. Para isso, no deserto, Deus vai provar o coração dos seus filhos, para saber o que de fato ali estava, porque no deserto da vida, as verdades do nosso coração são reveladas. Tudo o que Deus esperava, tudo o que Deus queria, era que Israel depositasse toda a sua fé, confiança, expectativa, única e exclusivamente nele, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo que Deus queria era que Israel entendesse que o Deus que os tirou do Egito cuida no deserto e coloca em Canaã. E como esse Deus cuida, irmãos, ao mesmo tempo que de uma forma tão amorosa, ela é sobrenatural e diria até espantosa. Os irmãos são sabedores que no deserto, durante o dia, o calor é terrível, o calor é insuportável. Por esse motivo, durante o dia, diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor manda uma nuvem para fazer sombra para Israel resistir o calor do deserto. Essa nuvem vem trazendo uma espécie de refrigério a Israel. O que eu acho lindo é que o Deus que trabalha durante o dia não se ausenta no período da noite. Pelo contrário, Ele segue trabalhando. Só que à noite Deus trabalha de uma forma diferente, até porque a necessidade é outra. À noite no deserto, é o frio que é terrível, é o frio que é insuportável. E por esse motivo à noite, Deus manda uma coluna de fogo,
para aquecer quem está com frio e iluminar o caminho deles no meio das trevas. Que Deus é esse? Deus que traz sombra, aquece, ilumina caminho. É o mesmo Deus que todo dia, eu disse todo dia, manda um maná do céu, fresquinho, para que os seus filhos comam, se fortaleçam e prossigam a sua jornada. Que Deus é esse? Deus que traz sombra, aquece, ilumina caminho, manda um maná diário para alimentar o seu povo. É o Deus que toda vez que Israel tem sede, através de uma rocha que misteriosamente aparecia no deserto, Ele fazia com que dessa rocha vertesse água para o seu povo beber e matar a sua sede. E quando a rocha não apareceu, Deus disse a Israel: cava um poço, canta para o poço seco, porque enquanto vocês cantam para ele, eu faço a água brotar no poço. Vocês bebem e prosseguem a jornada. Que Deus é esse? Deus que traz sombra, aquece, ilumina caminho, manda o maná diário para o seu povo, faz da rocha sair água, faz brotar água num poço seco. É o Deus que cuida de Israel nos mínimos detalhes, de forma muito minuciosa. Deus está cuidando do seu povo, ao ponto que a Bíblia vai dizer que Israel não tinha preocupação nem mesmo com a sua vestimenta ou seu calçado. O calçado no pé deles não estragava, a roupa não envelhecia, porque Deus está cuidando de absolutamente tudo. Que Deus é esse? Deus que traz sombra, aquece, ilumina caminho, manda o maná diário, faz da rocha sair água, faz brotar água no poço, calça, veste. É um Deus que está cuidando do seu povo de forma extraordinária. É um Deus que guia Israel através de uma nuvem, a qual Israel entendia que toda vez que a nuvem avançava, era tempo de desarmar a tenda e seguir aquela nuvem. Mas quando a nuvem parava, Israel entendia que era tempo de armar a tenda ali e permanecer ali debaixo da nuvem, porque o segredo para ser abençoado é seguir a direção de Deus, é estar debaixo da nuvem de Deus. Quantos estão entendendo a mensagem dessa noite? O que Deus está dizendo é: apenas confia, apenas descansa. Eu ainda sou Deus que trago refrigério, eu ainda sou Deus que te aqueço em meio ao frio, eu sou Deus que ilumina o teu caminho, eu sou Deus que te veste, que te calça, que mata a tua sede, que mata a tua fome, que te dá direção. Deus vai continuar cuidando de ti. Qual o problema aqui, Aldoir? O problema é que o tempo está passando. Deus está sim cuidando. Isso é óbvio. Isso é muito claro. Qual o problema? O problema é que Deus calça, Deus veste, Deus mata a sede, Deus alimenta, mas Canaã nunca vem. O problema é que Deus está cuidando de forma minuciosa. Deus está agindo. Porém, em Canaã a gente não entra. O tempo vai passando e você vai perceber que aqui, Números 21, muito tempo já se passou. E Israel ainda não adentrou na terra de Canaã. Os irmãos vão perceber que o cenário de Números 21 é de vitória. Sim ou não? A Bíblia vai nos dizer que há um rei cananeu chamado Arade. Esse rei recebe informações acerca de Israel, de que Israel passaria pelo caminho dos espias. Ao receber essa informação, Arade se antecipa, arma uma emboscada, e ali vai capturar alguns homens de Israel e levá-los como prisioneiro. Diante dessa situação, Israel vai fazer uso de uma arma que nunca falha, que é a oração. Israel vai orar a Deus e fazer um voto ao Senhor. Israel chega diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor entregar nas nossas mãos os nossos inimigos e os nossos irmãos nos der condição de libertá-los, nós não faremos aliança com os cananeus. Pelo contrário, destruiremos todas as suas cidades. Deus se agrada da oração. Deus aceita esse voto. E Deus dá vitória a Israel sobre os cananeus. O contexto aqui, o cenário aqui é de vitória.
Qual o problema? O problema é após essa vitória. Depois de vencer os cananeus, a Bíblia vai dizer que Israel vai seguir pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E aqui está o problema. Esse processo de rodear a terra, ele é complicado demais. Os irmãos vão perceber que nesse processo de rodear a terra, eles têm um objetivo de chegar logo em Canaã, de conquistar Canaã. Mas eles entram por um caminho a qual o cenário não muda. O cenário é sempre o mesmo. Eles estão a rodear a terra. E esse processo de rodear a terra implica em dizer que não saímos do lugar. A gente anda. O cenário é sempre o mesmo. Nada muda e a gente não chega. Qual o problema aqui? O problema é que esse caminho que Israel está trilhando vai gerar no coração dos israelitas uma angústia profunda. Israel vai se angustiar por causa do caminho. Qual o problema, Aldur? O problema é como Israel vai reagir a essa angústia. Angustiar-se por causa do caminho é natural da vida. O problema é o que eu faço com a angústia que sinto no caminho. Israel vai murmurar contra Deus e contra Moisés. Só que essa murmuração de Israel, queridos, parece não ter lógica. Se não vejamos, a murmuração de Israel é essa. Eles chegam e dizem: Senhor, por que é que tu nos tiraste do Egito e nos trouxeste até aqui esse deserto? É para que morrêssemos aqui nesse deserto? É óbvio que não. O projeto de Deus, o propósito de Deus para com Israel não era morte no deserto, mas vida e vida abundante em Canaã. Morte no deserto é consequência da desobediência deles. O que Israel está fazendo aqui é que Israel está se lembrando no momento da angústia do Egito. Os irmãos vão perceber que quando o caminho não agrada, a primeira coisa que Israel faz é lembrar-se do Egito. O que Israel está dizendo aqui é pesado, mas é a realidade. Senhor, no Egito estávamos debaixo do governo de Faraó. Éramos escravos. Não passávamos de amassador de barro e fabricador de tijolo no Egito. Mas ao final do dia, Senhor, nós tínhamos uma garantia. Ao final do dia era certeza. Tinha pepino e tinha cebola para comer. Trabalhávamos, mas essa era a nossa garantia. Aqui nesse deserto, a gente não é mais escravo. Aqui estamos debaixo do teu governo, Senhor. Só que aqui no deserto, para sobreviver, depende da nossa fé. Depende da nossa fé. Aqui nesse deserto, não tem nem pão, nem água. Perceba o que Israel está dizendo. Senhor, aqui nesse deserto, não há nem pão, nem... Como é que não tem pão? Como é que não tem água? Eu acabei de dizer aos irmãos que todo dia Deus manda o quê? O próprio texto diz isso. Como é que não tem pão? Quando Israel tem sede, da rocha verte água, eles bebem. Quando a rocha não aparece, eles cavam um poço, o poço brota água, eles bebem. Como é que não tem água? Não é que Deus não está provendo. Não é que Deus não está suprindo. É que Deus não está suprindo do jeito que eles queriam. É que não está vindo na porção e do jeito que eles querem. Só que o que Israel não conseguiu entender é que Deus não prometeu satisfazer desejo de ninguém no deserto. O que Deus prometeu é que no deserto da vida Ele ia suprir necessidade.
Vou repetir, Deus não vai satisfazer teus desejos no deserto. Deus, Ele tem um compromisso de suprir as tuas necessidades. Isso sim, pode ter certeza. Não vai faltar o pão para comer, não vai faltar água para beber. Ele vai calçar, vai vestir, mas é do jeito dele, é como Ele quer mandar, é da maneira que Ele quer fazer. Interessante é que a região onde Israel está é uma região repleta de serpentes. Os irmãos vão perceber que Israel vai se referir aqui de forma muito dura a respeito do maná. Eles dizem, não tem pão nem água, só tem esse pão tão vil, esse maná, que traz repugnância à nossa alma. Quando eles se referem ao maná dessa maneira, Deus diz, agora chega. Agora vocês ultrapassaram todos os limites. Fale do que quiser, só não fale mal do maná. Deus então, após essa murmuração de Israel, Ele vai enviar ali serpentes abrasadoras, ou serpentes ardentes. Essas serpentes vão atacar os homens de Israel, vão envenená-los, e muitos deles caem no meio do deserto e morrem. Escute isso. Como eu disse aos irmãos, essa região onde Israel está, ela é cheia de serpentes. Mas perceba que não há o relato de nenhum israelita que tenha sido atacado por qualquer que seja, qualquer uma dessas serpentes, antes da murmuração. É como se Deus estivesse com a sua mão, dizendo, serpentes, estão vendo esse povo? Que parece estar, mas não está, parece estar perdido, a rodear a terra. Esse povo tem dono, esse povo é meu, não mexe, não toca. Você não tem liberdade para matar nenhum deles, você não tem liberdade para atingir nenhum deles. Só que quando Israel murmura, é como se Deus dissesse, serpente, mostra para eles o que acontece quando eu tiro a minha mão. Mostra para eles o que acontece quando eles murmuram. Mostra para eles o que acontece quando eles são ingratos. Mostra para eles o que acontece quando eu deixo de cuidar do meu povo um pouco. E as serpentes vêm e os atacam. Por que serpentes ardentes? Serpentes ardentes aqui não é que elas eram serpentes de fogo. É que a sensação daquele que era atacado era de que brasas de fogo tivessem sido colocadas dentro dele e iam consumindo essa pessoa até a morte. Por isso serpentes ardentes, por isso serpentes abrasadoras. O que chama a minha atenção aqui é que tem muita gente caindo no deserto e morrendo por conta da ingratidão, por conta de uma vida de murmuração. Toda vez, ou na maioria das vezes, que Israel fazia algo de errado, quem é que tomava uma atitude? Quem? Moisés, sim ou não? Dessa vez não. Os irmãos vão perceber que dessa vez Moisés não toma nenhuma atitude. Chega a ser estranho, porque Moisés tem por costume fazer isso. Dessa vez Moisés não faz nada. Aldoir, você está dizendo que a atitude de Moisés em não fazer nada está errada? Pelo contrário, está completamente certa. Moisés entendeu que se ele fizer tudo pelo povo, o povo não aprende a fazer por si só. O bom líder não é o que faz tudo por você, mas o que te dá a oportunidade de você fazer o que tem que ser feito. Dessa vez é o povo que resolve tomar uma atitude. É o povo que chega até Moisés para confessar o seu pecado. Os irmãos estão percebendo? Há um pecado cometido por Israel, sim ou não? Há uma consequência. O salário do pecado é alguém pecou, a conta tem que ser paga. Só que quando o povo chega diante de Moisés, eles reconhecem o seu pecado. Eles dizem, Moisés, pecamos contra Deus e também contra ti. Moisés, faze-nos um favor, ora ao Senhor. Israel não esqueceu esse princípio, para que tire ou arranque do nosso meio essas serpentes. Oh, glória a Deus. Israel não esqueceu que aonde há oração não há serpente.
Aonde há oração, serpente não tem legalidade. Aonde há oração, serpente não envenena ninguém. Aonde há oração, serpente não derruba ninguém. Moisés vai orar ao Senhor. Quem criou esse problema? Israel. E Deus? Deus vem com resposta para Moisés, trazendo a solução para o problema que o povo criou. Deus chega e diz: Moisés, pega uma haste. Na ponta dessa haste, Moisés, coloca uma serpente ardente, semelhante a essa que está atacando o povo. Moisés, a solução para esse problema vai ser essa: todo aquele que for mordido, antes que morra, deve vir ao pé da haste, olhar para a serpente que ali está pendurada, e ao olhar para ela, mesmo que ele merecia morrer, pela graça viverá. Lá vem o primeiro israelita que foi atacado. Antes de cair no deserto, ele vem para o pé da haste, olha para a serpente de bronze que Moisés fez, e ao olhar para essa serpente ele entende: eu deveria morrer, eu merecia cair nesse deserto e não entrar em Canaã, mas eu só não vou morrer porque meu pecado está ali. Eu só não vou cair porque o meu pecado está ali. Glória a Deus. E ao olhar para a serpente, aquele israelita recebia cura, aquele israelita recebia vida, permanecia de pé e prosseguia sua jornada rumo a Canaã. Aldoir, aonde você quer chegar? Aqui. João capítulo de número 3. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos é conhecedor da história de Israel de ponta a ponta. Nessa conversa, Jesus chega para Nicodemos e diz: lembra de Israel no deserto? Lembra, Nicodemos, do episódio das serpentes que atacaram o povo de Israel por conta da sua murmuração? Eu lembro. Lembra, Nicodemos, que aqueles que foram atacados, muitos deles caíram e morreram no deserto? Lembra, Nicodemos, que o Senhor mandou Moisés pendurar numa haste uma serpente de bronze, e aqueles que eram atacados, ao olhar para ela, ao invés de morrer, recebiam vida? Eu lembro. Pois bem, Nicodemos, é esse o propósito para o qual eu fui enviado à terra. É para isso que eu vim aqui. Nicodemos, da mesma forma, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, mesmo que merecia perecer, não pereça, mas pela graça tenha vida e vida eterna. Levante a tua mão e não baixe, por favor, porque Aldoir, sabe o que Deus está dizendo? Já era para a gente ter caído no deserto tem muito tempo, já era para a gente ter morrido envenenado tem muito tempo, mas não caímos ainda, porque na cruz, alguém morreu para nos dar vida e vida em abundância. Só quem é grato pelo sacrifício da cruz, abre a boca e libere uma palavra de adoração a Deus, se você pode. O que Jesus está dizendo a Nicodemos é: eu vou passar por todo um processo que se faz necessário. Nicodemos, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, baterão com uma cana, vão cuspir no meu rosto, esbofetearão a minha face, meu corpo será dilacerado pelos açoites, eu ainda vou pegar a minha parte da cruz e vou subir a via dolorosa, mas quando eu chegar no alto do Calvário, eu vou fincar a cruz na cabeça da caveira, e lá em cima, de braços abertos, eu vou dar o brado de vitória: tetelestai, está consumado. Nicodemos, quando eu lá estiver pendurado,
O meu convite a ti e a essa humanidade toda é esse: olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Aldoir, você veio falar o que essa noite? Exatamente isso. É tempo de voltarmos a olhar para a cruz. É tempo de voltarmos a olhar para a cruz do meio. Oh, glória a Deus. Aldoir, para que olharmos para a cruz? John Stott vai dizer que se você quiser saber a definição da palavra amor, você não deve ir ao dicionário. O dicionário não vai te responder de forma correta o que significa a palavra amor. Aldoir, como eu faço para descobrir o significado da palavra amor? Se o dicionário não vai me dar, o caminho é esse: pegue a via dolorosa, suba ao alto do Calvário, olhe para a cruz do meio. Ali está a definição do que de fato é amor. E amor incondicional. Escute isso aqui: quando você se sentir desvalorizado, olhe para a cruz. Quando você se sentir alguém não amado, olhe para a cruz. Quando a depressão vier bater a porta, diga: aqui não, eu tenho motivo para me alegrar. Eu sou amado por Deus. Na cruz Ele me mostrou. Ei, você que diz que nunca recebeu uma declaração de amor, eu tenho que te dizer: você nunca subiu a via dolorosa, você nunca chegou ao alto do Calvário, porque lá está registrada a maior de todas as declarações de amor que a terra já viu e jamais terá igual. O que Deus está dizendo é: olhe para a cruz, ali está registrado o tamanho do meu amor por ti, o meu amor incondicional pela tua alma. Para que olharmos para a cruz? Charles Spurgeon vai dizer que a cruz é o grito de Deus para a humanidade, dizendo: você não pode salvar a si mesmo. Quando eu olho para a cruz, a primeira coisa que eu entendo é: por melhor que eu seja, eu dependo do homem do meio, da cruz do meio, daquele que morreu pelos meus pecados. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso essa noite? Olhe para a cruz. Aldoir, para que olharmos para a cruz? Porque quando olhamos para a cruz, nós nos lembramos que éramos devedores. Quantos aqui eram devedores? Deixa eu ver. Eu gosto de Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Paulo vai falar sobre algo chamado escrito de dívida. Paulo vai dizer que esse escrito de dívida, ele foi riscado e cravado na cruz. Aldoir, o que era esse escrito de dívida? Um documento que tinha que ser assinado de próprio punho. Ou seja, era dado a mim esse documento e eu começava a escrever todas as minhas dívidas. Eu devo para o pastor Juarez, eu devo para o fulano de tal, eu devo para o ciclano, eu devo para o beltrano. Assinando de próprio punho. Eu estou atestando que devo, sim ou não? Devo, não nego. Qual o problema? Não tenho condição de pagar. A conta está muito alta. Como é que saía de uma situação dessa? Ou uma pessoa que entrava numa situação dessa, ou era levado como escravo ou morria. Só tinha um jeito de sair dessa: só quando um parente endinheirado aparecia e dizia: dá para cá o escrito de dívida do Aldoir que eu quero ver. E quando ele pegava o escrito de dívida, ele ia pagando cada uma daquelas contas, e conforme ele pagava, ele riscava: tá pago, tá pago, não deve mais, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. E depois, quando ele pagava todas as contas, numa madeira, ou na porta da cidade, não com prego, mas com um cravo,
ele cravava o escrito de dívida na madeira. E aí, quando era na porta da cidade, quem passava olhava e dizia: olha lá o escrito de dívida do Aldoir. O Aldoir devia, só tem um problema, qual? Não deve mais. Nenhuma acusação há mais sobre ele, porque alguém com condição de pagar a conta passou por aqui. Essa mão levantada aí no fundo é porque vocês estão entendendo a mensagem, não é verdade? Alguém com condição de pagar a conta passou por aqui, pagou a dívida, não deve mais. Não entendi. Quando Cristo está pregado no madeiro, Ele está cravando o nosso escrito de dívida e está dizendo para nós: você não deve mais nada. Eu estou pagando a tua conta. Nenhuma acusação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que já teve a conta paga na cruz do Calvário. Uma mão é pouco, levante as duas e abra sua boca e libere uma palavra de gratidão a Deus, se você pode. Aldoir, qual foi o preço da dívida que ele pagou? Pedro vai dizer que não foi com ouro, não foi com prata ou coisas corruptíveis, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mácula, sem pecado, que nós fomos comprados na cruz do Calvário. Nós precisamos voltar a olhar para a cruz para entendermos que o preço que foi pago por nós foi muito alto. Quando alguém olhar para você, eu gosto disso aqui, porque o que Jesus está nos dizendo é: ei, tá vendo o ouro? O ouro é importante. Tem gente que briga e se mata por causa de ouro, mas teu valor excede o ouro. Tá vendo a prata? Tem gente que daria tudo pela prata, porém, deixa eu te dizer uma coisa: você vale mais que a prata, você vale mais que o ouro. Sabe qual é o preço que eu paguei por você? Foi do meu sangue, do meu sangue. O que Deus está dizendo para nós é: volte a olhar para a cruz. Para que olharmos para a cruz? Para entendermos que o sangue que foi vertido lá é o antídoto contra o veneno da serpente no deserto da vida. Vou repetir isso aqui para você e encerro. O sangue que foi vertido na cruz é o antídoto contra o veneno da serpente. Alguém entrou 2021 dizendo: esse ano não vai dar, esse ano eu acabo caindo no meio do deserto. Só que eu vim com uma palavra diferente para você. Esse ano ninguém cai no meio do deserto. Ninguém vai cair no meio do deserto envenenado pela serpente. Vou repetir: aqui no Jardim Itamaraty, quem quiser esperar a queda do outro, que espere, não cai ninguém. Deus vai dar o antídoto que você precisa. Aleluia! Deus vai te blindar no sangue, Deus vai te guardar debaixo do sangue. Mas cair no deserto você não vai, porque Canaã é logo ali, é logo ali, é logo ali. Quem está esperançoso em chegar logo em Canaã, irmão? Se coloque de pé para nós orarmos, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão lá em cima, e não baixe a sua mão. Um minuto para você liberar uma palavra de gratidão a Deus. Tanta gente caindo por aí no deserto da vida, irmão. Tanta gente dando legalidade para a serpente derrubar. Mas essa noite Deus está dizendo: eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te blindar. Entenda, Deus vai continuar cuidando de você no deserto da vida. O que Deus está nos dizendo nessa noite é: eu vou continuar trazendo refrigério, eu vou continuar te aquecendo, eu vou continuar iluminando o teu caminho, eu vou continuar te direcionando, eu vou continuar trazendo um maná diário para você, eu vou continuar matando a tua sede, te calçando, te vestindo. Só não desça
deixa a serpente te atacar. Só não dá legalidade para a serpente agir. Caminha debaixo da minha proteção que vai dar tudo certo. Caminha debaixo do meu cuidado que você chega. Caminha na minha direção que você chega lá. Ei, Canaã é logo ali e eu profetizo. Você não vai cair no meio do caminho. Você não vai parar as portas de Canaã. O veneno da serpente não é mais poderoso que o sangue que foi vertido na cruz. A morte não vai bater aí. A morte não vai chegar aí. Quando ela vier e ver a marca do sangue, ela vai dizer: aqui não dá, está blindado. Aqui não dá, está guardado. Aqui não dá, tá leriomaxeremaia. Libere uma palavra de adoração a Deus, se você pode. Agradeça a Ele pelo cuidado dEle. Agradeça a Ele por emanchoremai, porque é Ele quem tem te sustentado de pé. Não é pela nossa força, não é pelas nossas habilidades, aleluia, é pela graça dEle. A graça dEle que te sustenta de pé. É a graça dEle que te mantém vivo. Urimai, Oxandere, Calamaia. Em nome de Jesus, seja abraçado pela graça de Deus essa noite. Se você entrou aqui triste, se alegre. Na cruz do meio alguém morreu porque te ama. Alguém morreu para te gerar alegria. Alguém morreu para te gerar salvação. Ei, se alguém entrou aqui triste, se alguém entrou aqui querendo parar, entenda: alguém não parou no meio da via dolorosa para que você pudesse estar aqui. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Quantos podem adorar a Ele essa noite? Eu vou te dar esse momento para você dizer algo para Ele, para você liberar uma palavra de gratidão, de adoração a Ele. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos mantido de pé. Obrigado porque a Tua graça tem nos alcançado. Obrigado porque o Teu sangue é o antídoto contra o veneno da serpente. Se você precisa de renovo, recebe renovo de Deus agora. Recebe renovo de Deus agora. Seja cheio da presença de Deus. Seja envolvido pela graça de Deus. Aldoir, eu preciso de cura. Recebe a tua cura agora em nome de Jesus. Porque na cruz tem cura para você. Na cruz tem libertação para você. Na cruz tem um milagre que você precisa. Busca na cruz que lá tem. Seja tocado por Deus agora. Seja cheio da presença de Deus. Seja abraçado por Deus essa noite. Receba renovo do céu sobre a tua vida essa noite, em nome de Jesus. Coloque a tua mão no coração. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Levante a tua voz em oração. Levante. Pode ser melhor. Levante a tua voz em oração. Comece a clamar a Deus. Você sabe do que você precisa essa noite. Você sabe aonde tem o que você precisa essa noite. Pai, no nome de Jesus, eis aí esse meu irmão, essa minha irmã. Tu conhece a caminhada deles no deserto da vida. Tu és o Deus que tem cuidado e tem guardado. Tu és o Deus que tem direcionado eles. Tu és o Deus que não desampara o teu povo. A nossa oração é que nesse ano de 2021 continue sendo dessa forma, com o Senhor cuidando, com o Senhor guardando, direcionando, dando vida, dando saúde. Que a morte não tenha espaço, que a morte não tenha legalidade,
que as serpentes, ó Deus, não possam agir. Continua guardando o teu povo, continua guardando teus filhos debaixo das suas mãos, e dá vitória a cada um deles, em nome de Jesus. Diga para pelo menos uma pessoa: olha para a cruz, irmão.